Agora corta pra cara dele. Deixa eu ver, a cara dele está boa ou tá ruim. Não sei se a cara dele tá boa ou tá... Vamos falar sobre esporte. William Lopes. Tem vinheta, não tem vinheta, né? Que é isso, gente? Que é isso? Hino do Vasco? Vasco. Tá certo. Tá comemorando Mas, a final, né? O primeiro título. Boa noite, Flavinho. Boa noite, pessoal. senhor William Lopes. Boa noite pra você que tá em casa. Sabe que tem muita gente que espera esse nosso momento aqui, né? Ó. Legal, muito bom estar aqui com vocês. Olha só, Fábio, às vezes eu sofro com o seu quadro, com o William Lopes. Não é brincadeira. Sofre? Não é brincadeira. A gente só fala bem dos times. Agora, peraí, corta um pouquinho a trilha aí. Hoje tem que falar mal, hein? Corta um pouquinho a trilha. Do que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu pedi para cortar a trilha por causa disso. Olha, eu vou completar 3 anos à frente do Tribuna Independente. Nesses 3 anos que a gente conversa nessa mesa abençoada de meu Deus, quantas vezes a gente já falou sobre essas questões aqui, William? Você prega o que eu prego, do bom senso, da ética, não é? A Rede Vida trabalha com isso, não poderia ser diferente. Claro. E, mais uma vez, o bom senso não prevaleceu lá no Rio de Janeiro. Todos têm culpa do que aconteceu. Todos os envolvidos são culpados. Por uma coisa idiota, uma coisa tão boba, onde o torcedor vai sentar. Pois é. Eu até mexi nesse seu microfone. Eu gosto dele, puxei viu? pra cá, eu senão gosto não dele. pega a minha voz. Sabe, olha, já que você puxou aqui, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Qual o problema? Isso é o exemplo lá do Rio de Janeiro. Qual o problema se eu mudar de lugar e colocar isso aqui? Nenhum. Tanto que eu fiz já o programa aqui com coisa fora do lugar, o pessoal, vai dar Rio de continuismo. Paciência. Segue a vida. Então, parecia... É vou até voltar aqui. Não, mas parecia... falando sério. Não, eu estou falando sério com muita decepção, muita tristeza, porque... É difícil, a hora né? que a gente acha que viu tudo no futebol, a gente não viu tudo no futebol Pois e vem é. mais decepção. Pena que é a decepção, né? Poderia vir só coisa boa, né? Então, parecia a briga de criancinha mimada, que você tem que chamar atenção e que você tem que educar o teu filho, a tua criança, tá certo? Então, eu sento sempre ali, eu tenho que sentar ali. Se eu não mudar de lugar, eu não quero assistir o jogo ali. Não parece? Agora, criança mimada? O que está acontecendo na sua visão, você que trabalha com esporte há tanto tempo, o que está acontecendo com o futebol brasileiro? Porque nós vimos aquela situação no CT do Flamengo. Realmente muito triste. Lamentável, uma coisa que a gente nem tem como comentar alguma coisa desse nível aqui, né? A gente está vendo agora essa questão do campeonato nessas condições, problemas fora do estádio e dentro do estádio. O que está acontecendo com o futebol brasileiro, William? Bom, é que o assunto é longo, a gente pode até falar disso numa outra situação, do exemplo do Rio de Janeiro com os meninos do Flamengo. Tá. Eu vou dizer uma coisa que eu passei por isso, quando todo menino tem sonho de ser jogador de futebol. Então, muitas vezes ele faz teste em clubes. Sim. Eu cheguei a morar um tempo da minha vida em Campinas, no Moisés Lucarelli, e as categorias de base, os meninos, moram exatamente... Não estou nem falando de Campinas, Moisés Lucarelli, não é isso não. Mas eu conheço alojamentos de crianças, de adolescentes, que são qualquer coisa para criança, para adolescente dormir. Não é um alojamento decente. Tá. No Flamengo ainda até tinha um alojamento decente, porém o container está errado, né? Tá. Tinha que ser alojamento de verdade. Sim. Né? Então, com chance de pegar fogo como pegou. Então, isso está errado, mas a categoria de base passa por cada situação horrorosa de dormir embaixo de arquibancada mesmo. São poucos os times que têm boas condições e boas estruturas. Tá. Isso é um fato. Agora, o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, até para quem não sabe, acho que é interessante a gente explicar rapidinho aqui. Sim. Durante boa parte desses anos passados, até 2013, o Vasco, a torcida do Vasco usava um lado da arquibancada para torcer para o seu time. De 2013 para cá, o Fluminense fez um acordo com a entidade que cuida do Maracanã, que administra o Maracanã. Então, o torcedor do Fluminense passou a usar o mesmo lugar. Então, foi aí, para quem não está entendendo, foi essa confusão que gerou lá no Maracanã. Então, as duas torcidas queriam o mesmo lado do estádio. Não é?
criança mimada? Sim. Qual o problema da outra torcida Agora ficar do outro lado? precisava terminar daquele jeito. E aí a coisa foi para a justiça, barrou todo mundo, ninguém poderia entrar no estádio. O jogo começou com portões fechados, uma decisão de primeiro turno do Campeonato Carioca. Pensa. Complicado. Aí aos 30 minutos abre portão. E aí você tem o torcedor que já brigou lá fora com a polícia, porque ele sai de longe para assistir uma decisão de campeonato, chega lá, portão fechado, não pode entrar, pagou ingresso, né? Ele vai quebrar, o que também está errado, né? Ele vai aprontar e a polícia vai ter que intervir, como interveio, e aí é gás de pimenta, é bomba de efeito moral, então vai ter gente inocente que vai pagar. É o pai que leva a criança no estádio, o filho, a esposa, e aí? Então, um show de horror. Um show de horror que precisa mudar. Precisa mudar e, mais uma vez, a gente... Olha que nós estamos falando de Rio de Janeiro, a gente está falando de Fluminense e Vasco. Nós não estamos falando de um timinho lá, com todo respeito, lá de quarta divisão. Não, time top do futebol brasileiro. Lamentavelmente, muito triste, todos os envolvidos têm culpa. Pois é. E a gente não quer falar disso aqui, mas a gente precisa chamar a atenção, né, das autoridades, principalmente do futebol brasileiro, para que não deixe com que o futebol tome esse caminho, não. Futebol é isso aqui que a gente faz todas as segundas-feiras, alegria, a gente brinca, se diverte, fala de time de futebol, tira sarro um do outro, brinca com os câmeras, brinca com as pessoas de casa. As pessoas mandam aqui mensagem, falam, nossa, que gostoso que é assistir você e o William falando de esporte no Tribuna. É isso que é o esporte, é a alegria, né? A alegria do povo brasileiro. Não vamos deixar o esporte se transformar desse jeito, não, tá? Vamos tomar um pouquinho de juízo, de consciência, Vamos pensar, né? Vamos pensar. Qual o nas problema pessoas, disso aqui ficar aqui? Vamos pôr aqui agora, pronto. Vamos mudar. Vou botar fica aqui tudo aqui. Vou botar, muda tudo. Você quer tomar uma caneca com a minha Deixa barba? eu apresentar o programa também. Não, imagina. Vamos lá, vamos falar de Taça Guanabara. Pode soltar a trilha, vamos lá. Coisa boa, Vasco em cima do Fluminense, olha lá. Parabéns. Pois é, faturou o título do primeiro turno do Cariocão. Que chama Taça Guanabara. Tem VT aí? Solta o VT, olha lá que bonito. Parabéns, Vasco. Aliás, o Fluminense deu um suador no time do Vasco. Criou algumas chances, poderia até ter feito gol. Os lances estão aí para vocês. Olha lá o Maracanã, que triste ver Maracanã fechadinho, sem torcida, portões fechados, né? E o Vasco chegou em algumas situações, mas o Fluminense foi muito melhor no jogo. Teve chance, aí o Alberto Valentim, o técnico do Vasco da Gama, e aos 30 minutos o portão foi aberto para a torcida, muito mais vascaíno, porque até a diretoria do Fluminense pediu para a torcida não ir. Então, isso que aconteceu lá no Maracanã. Agora, e engraçado, o Vasco, engraçado que o Flamengo investiu uma nem bala. chegou na final, né? Nem chegou. Não, hein? Nem chegou. Investiu uma grana. Investiu, ainda não deu resultado, né? Mas o campeonato está começando, quer dizer, foi o primeiro turno. A chance é o segundo, né, do Carioca, para conseguir chegar na final do segundo turno, para depois brigar aí por um título do futebol carioca. O Vasco, depois do Fluminense perder várias oportunidades de gol, o Vasco acabou marcando com o Danilo, 1-0. Único gol do jogo, nesse momento aí que vocês estão vendo. O Vasco comemora, portanto, o primeiro título do ano. É o primeiro turno, vamos lembrar aqui, aí a festa do futebol do Vasco da Gama, que quase ganhou a copinha, né? Perdeu para o São Paulo, né? Verdade. Então, olha que começo de ano diferente aí para o Vasco, e a gente torce para o Vasco ter uma sequência boa. Não passar sufoco no Brasileirão, sempre correndo risco de rebaixamento, ou muitas vezes, né? Festa do Vasco da Gama, portanto, que agora já o time assegurou a vaga para a semifinal do Carioca. Parabéns ao Vasco. Parabéns. Vamos para o Campeonato Paulista? Vamos. Olha lá, com lances polêmicos. Ó, mais uma aqui, hein? A gente evita, mas não dá. Toda rodada é juiz daqui, é lance polêmico dali, a história do VAR. Aí não tem VAR. Não tem. O Corinthians venceu o São Paulo, foi 2-1, graças ao gol do Gustavo. Gustavo tá numa fase que até quando bate na canela ele entra. Vamos ver. Olha só o que aconteceu na Arena do Corinthians. Nossa e lá realmente o São Paulo não tem chance, é impressionante. Não tem chance, né? Não estou aqui menosprezando o São Paulo, não é isso, mas até agora o São Paulo não conseguiu vencer na Arena Corinthians.
Eu ainda acho que é a roupa do goleiro, tenho quase certeza disso. Não, porque um laranja daquele lá é um negócio feio pra chuchu, Você não gostou do uniforme do Cássio, né? Não, já falei isso aqui, né? Olha o Manuel fazendo 1-0 pro Corinthians. Olha lá, o gol do Corinthians, portanto, 1-0, casa cheia, torcedor jogando junto com o Corinthians. Corinthians que ganha o seu segundo clássico, né? Ganhou do Palmeiras e agora ganha do São Paulo. Mas ainda continua tendo altos e baixos, né? Tropeçando em alguma situação que não pode tropeçar. É verdade. Mas em clássico está fazendo a sua parte. Ai, o São Paulo empatou. O lance do Corinthians que o Manuel fez o gol, o que aconteceu de irregular? No lance anterior, que ocasionou no cruzamento na área, na bola parada, a bola já tinha saído. E o São Paulo, nesse gol aí do Pablo, reclama também no momento anterior da bola parada, que houve uma falta ali no jogador do Corinthians dentro da grande área, do Danilo Avelar, falta no Danilo. Então o Corinthians também reclamou nessa situação. Aí é o segundo gol, Gustavo, em ótima fase, foi um gol de canela, mas não importa, a bola entrou. Pro corintiano não importa, né? Digo assim, ele até errou, quer ver? Aí, ó, deu pra ver nessa imagem aí atrás do gol? Olha lá, olha, de canela, meio que de joelho, né? E ele poderia perder esse gol, mas quando a fase é boa pro jogador e ele tá vivendo uma boa fase, do jeito que vem a bola entra. Mas né? aí é o time do Ibope, hein? Esse gol foi anulado. É o time do Ibope, o Corinthians, hein? É o time do Ibope, sem dúvida. Aqui teve o Ibope lascado, agora foi na RTV, né? Transmitiu o jogo. Parabéns à RTV. Teve... muito legal. Realmente, isso é comprovado, né? Por isso que as transmissões são em maior parte do Corinthians e lá no Rio de Janeiro do Flamengo, agora, pela massa. Deixa eu falar uma de coisa torcedores. aqui, eu queria que você comentasse. E a contratação do Cuca pro São Paulo, hein? São Paulo não tinha clima para o Jardine continuar como técnico, porque as coisas não estavam andando, né? Eu acho que o Jardine é um bom técnico para futuro. Ele tinha que passar um processo que o Carille passou. O Carille não subiu para técnico da noite para o dia. Entendi. Ele viveu ali com o Mano Menezes muitos anos, viveu muitos anos com o Tite. Ele foi criando uma experiência, uma certa experiência para assumir o comando do time naquele momento. Tá. O Jardine não passou por esse processo. E, claro, a pressão veio muito grande, principalmente por não ter conquistado a vaga para a Libertadores América. Na pré-Libertadores caiu fora. Então, ele não ia suportar essa pressão. Cuca, bom nome, técnico vencedor, belíssima contratação, sem dúvida nenhuma. Estava fora do Santos desde o final do ano. Passou por um problema cirúrgico no coração, porque estava com um problema sério de saúde. E por isso ele não assume já. Ele foi apresentado, mas só vai começar a trabalhar em abril, por recomendação médica. Recuperação mesmo. Mas é um belo nome, boa contratação. Vamos pro Palmeiras? Bom, Palmeiras amargou um empate, né? 0-0 com a Ferroviária. A imagem não foi porque é 0-0, né? Ou tem imagem de lance do jogo? Tem, não tem VT, não tem VT. A novidade aí foi o Goulart, que teve o seu primeiro jogo oficial com a camisa do Palmeiras. Estreou, jogou e entrou durante a partida, e a grande esperança do time do Palmeiras com a contratação do Goulart, do Ricardo Goulart. Mas um jogo muito ruinzinho, tecnicamente falando. Agora, esquisito, né? O Palmeiras com a Ferroviária. Foi lá em Araraquara, Fonte Luminosa. Também é o time, o Dream Team, né? Pois é, agora e a Ferroviária está fazendo uma boa campanha, Fábio. Está indo muito bem. Parabéns, viu? É verdade. E o Palmeiras, começo de temporada, vou dizer que esse paulista é para fazer as suas experiências. Os técnicos aproveitam para dar primeiro, deixar o jogador em perfeitas condições físicas para a temporada. Vem uma pré-temporada, começo de ano, tudo faz parte. E ninguém também vai a 100 por hora num campeonato estadual. Não. Também tem isso. Vamos falar de Santos. O Santos joga hoje com o Guarani, né? Tá jogando. Tá 1-0 o jogo, é isso, Thiago? Tá 1-0 pro Santos. Então, o Santos tem a melhor campanha de todos os times do Campeonato Paulista. Estava com 15 pontos, se mantiver esse resultado de vitória, vai a 18 na classificação geral, é o melhor time do Paulista. No seu grupo é o primeiro colocado, obviamente. Vamos pro bate-bola? Diga. Fala do Campeonato Gaúcho. Grêmio e Brasil de Pelotas também 0-0. Esse jogo 0-0, o time do Grêmio não foi bem. Só que em termos de campanha até agora, 7 jogos, não perdeu nenhum jogo. 5 vitórias e 2 empates, contando esse agora. Então tá muito bem o time do Grêmio, líder absoluto do Campeonato Gaúcho. E o Internacional e o Caxias foi 2-0 pro Internacional? 2-1.
2-1? 2-1. E o time do Inter passou apertado, fez gol no finalzinho, a vitória do time do Inter, que melhorou no campeonato, começou muito mal e agora é o segundo colocado já, tem uma diferença boa para o time do Grêmio, mas deu uma melhorada, está em segundo lugar. Thiago me deve uma azeitona. Campeonato Mineiro, Atlético Saiu Mineiro. errado só. Não quero saber, é Saiu produtor. errado. Não, mas produtor, o Thiago é não, muito produção. competente, tá com crédito. Ele Campeonato- vai pagar o jantar, entendeu? Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Tupi, foi 2-0. O Atlético Mineiro, com esse resultado, assumiu a liderança na classificação geral do time do Campeonato Mineiro, né? Mas a diferença é muito pequena, só tem um ponto na frente do América e do Cruzeiro, que jogaram, né? Por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro e o América, Mineiro foi 0-0. 0-0. Joguinho também meia boca, como diz lá no interior. Joguinho muito ruim tecnicamente, algumas chances de gol dos dois lados, o América fazendo uma boa campanha e claro que toda a expectativa com relação ao Atlético e com relação ao Cruzeiro, mas esse jogo ficou devendo, os dois times ficaram devendo. 0-0, mas os dois times estão muito bem nessa classificação do Mineiro. Primeiro o Atlético, 16 pontos, segundo 15 pontos os dois, o Cruzeiro e mais o América. Agora teve até água, né? Você viu aquela Choveu cachoeira, muito, aquela hein? cachoeira dentro do estádio, Inundou né? tudo. Inundou tudo. O Que Nordeste, inclusive, como coisa. choveu, né? Com Choveu jogos... bastante. Aqui em São Paulo também, né? Muita chuva aqui em São Paulo e teve estádio que... Muita água, virou cachoeira as arquibancadas de muitos estádios aí. Choveu demais. É um bom teste pra gente ver se funcionou mesmo as reformas que fizeram nos estádios ou não? É um bom teste, mas a gente tem que ver onde teve Copa do Mundo, né? Pois é, e se o problema... Mas olha, eu vou ser muito honesto, nesses jogos que a gente viu que a água entrou para valer e com cachoeira nas arquibancadas, a drenagem do campo foi muito boa, porque Foi, né? bastou um tempo lá que o juiz preferiu segurar o jogo e aí já dava para a bola rolar normalmente, ou seja, a drenagem estava muito boa e o jogo não teve que passar para o dia seguinte, para outro dia, com esse calendário maluco nosso, né? Pois é. Então isso ajudou. William Lopes! Muito bem! Foi muito Boa bom. semana, hein? Boa semana pra você. Beijo na Amém, Silvia, amém, todo amém mundo pra lá. todos nós. Bom, segunda-feira a gente se vê, tá bom? Muito Vamos bem. ver quais são as surpresas de segunda-feira. Tomara que seja boa notícia. Tomara, né?